Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na presença do Senhor mais um dia? Dá um glória a Deus no seu lugar. Aleluia. Irmãos, como é maravilhoso podermos escutar a mensagem de Jesus que nós viemos compartilhar e que o pastor ministrou agora no começo, da cura da mulher do fluxo de sangue. É maravilhoso nós podermos relembrar, relermos e se encantar, se apaixonar novamente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem algum apaixonado por Jesus Cristo aqui? Amém, Senhor, glória a Deus. Nesta noite, irmãos, eu quero compartilhar com a igreja duas passagens que são muito conhecidas, mas que me chamou muito a atenção nesses últimos dias de leitura da palavra, dos evangelhos, que cada vez que a gente lê, renova a nossa fé, renova o amor que a gente sente por Cristo. E por mais que toda vez que a gente lê as mesmas passagens, as mesmas palavras, mas elas se renovam cada vez que a gente lê e transforma o nosso jeito de olhar e muda o nosso jeito de ver as coisas. E nas nossas vidas nós enfrentamos muitas vezes momentos em que olhamos e não encontramos recursos para solucionar um problema, uma dificuldade, e parece que os recursos são insuficientes. Nós olhamos e não encontramos refúgio, nós olhamos e não vemos possibilidade de acontecer um milagre, de acontecer algo grande, porque nós olhamos com nossos olhos humanos. Mas Deus não é assim. Deus, ele tem a capacidade de multiplicar o que temos. Deus tem a capacidade de nos fazer andar sobre as águas. Deus tem a capacidade de transformar os nossos caminhos. Tudo aquilo que parecia incerto, Jesus já sabe como ele vai resolver nas nossas vidas. E eu quero começar lendo, irmãos, a multiplicação dos pães e peixes, que é uma passagem que mostra que Deus, ele está de prontidão para suprir as nossas necessidades. É a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu gostaria de ler no Evangelho de João 6, a partir do versículo 1 até o 14, a gente vai ler. João 6, do 1 ao 14. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem da Galileia, ou seja, ao mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa da Páscoa judaica. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: manda o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Somente até aí, irmãos. Essa passagem é muito conhecida, já tem várias pregações, tenho certeza que vocês já ouviram pregações, nossos pastores já pregaram sobre esta passagem. Mas, irmãos, é tão maravilhoso que Jesus, ele se preocupou em despedir o povo alimentados, não só pelo Espírito, não só por ter sarado a doença daquele povo, ter feito milagres, ter feito maravilhas, mas Jesus se preocupou até com o que eles tinham que comer. E é muito interessante, irmãos, eu quero começar começar essa ministração falando do versículo do 5 ao 7, aonde Jesus, ele pergunta para Felipe. Eu achei, depois que eu estava lendo, eu achei até cômico essa pergunta que ele faz, mas Deus tem algo para tratar conosco com essa pergunta que ele faz para Felipe. No Evangelho, essa passagem também tem nos outros Evangelhos, no Evangelho de Mateus tem, e no Evangelho de Mateus ele não menciona essa pergunta. João, ele conseguiu detalhar um pouco mais. Jesus, ele pergunta para Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta, irmãos, para colocar ele à prova, não só ele, mas todos os discípulos que estavam ali, pois ele já sabia o que ele ia fazer, ele já sabia o que ele tinha que fazer. E é assim nas nossas vidas. Muitas das vezes nós olhamos para situações e não encontramos saída. Nós olhamos para situações e não vemos como suprir. Às vezes é um recurso financeiro, às vezes é força para podermos continuar, às vezes é uma luta contra um vício, às vezes é uma luta contra uma doença, às vezes, irmãos, são lutas contra a vontade da nossa carne, a mentira, o roubo. Nós não encontramos forças para lidar com essa situação, mas nesta noite Jesus, ele vem nos dizer que ele já tem uma solução para as nossas vidas. Ele já tem uma solução. Eu não sei o que cada um veio buscar nesta noite, veio buscar aqui com Cristo, buscar na palavra de Deus, mas Jesus, ele está dizendo para nós nesta noite que ele já tem a provisão preparada. Ele já tem a provisão preparada. E Felipe, irmãos, olhando para aquela situação desesperadora, vamos dizer, porque o povo estava com fome e ele não tinha o que fazer. Na visão dele, ele ainda não tinha entendido, ele tinha passado por diversos milagres ali com Cristo, mas ele ainda não tinha entendido. E nós somos assim, irmãos. Nós conhecemos Cristo, sabemos da onde ele nos tirou, sabemos o que ele pode fazer por nós, mas nós olhamos para o problema e não encontramos solução.
sendo que a solução é olhar para Cristo, sendo que a solução está na nossa frente. A mão de Jesus está estendida para te tirar daquele problema, para te dar a solução. Mas nós não conseguimos ver, nós queremos olhar pela lógica humana. Olha a resposta de Filipe: 200 denários não dá para comprar a quantidade de pão para dar um pedaço para cada um. Essa foi a resposta de Filipe. E nós temos que nos colocar no lugar de Filipe nesta noite e entender que muitas das vezes olhamos para o problema e não para Deus. E Jesus já sabia o que ele iria fazer. Basta, irmãos, nós dependermos de Jesus Cristo. Esse versículo nos ensina a depender de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. E às vezes, irmãos, uma situação adversa entra nas nossas vidas não por punição, mas para nos ensinar a depender mais de Jesus. E o que parece impossível para nós, para Jesus, ele já tem a solução. Eu não sei, irmãos, o que cada um vem buscar nesta noite. Se você está passando por um momento de medo, de incerteza, de reconstrução, de mudança, de escassez, eu não sei, irmãos, mas Deus quer falar com você nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus, ele nunca é pego de surpresa, irmãos. Ele tem algo preparado para as nossas vidas. Ele já tem a resposta. Uma pergunta para a gente refletir é: você está olhando para o problema ou para o Deus que já tem a resposta? Essa é uma reflexão que podemos fazer. Outro ponto que me chamou muito a atenção nessa passagem é a oferta que o rapaz, em algumas versões ela diz, em João 8 e 9. No 9, o Simão Pedro, ele diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E o próprio discípulo, Simão, ele também vinha vendo os milagres, mas ele ainda coloca no final. Ele poderia acabar aí, terminou, não precisa falar mais nada. Ó, tem aqui, tá? Tem aqui. Não, mas ele acrescenta: mas o que é isso para tanta gente? Então, irmãos, aprendemos com Simão Pedro aqui também, assim como Filipe, olhar humano, olhar mundano, olhar limitador. Nós não devemos, irmãos, limitar a ação de Cristo nas nossas vidas. E a oferta desse rapaz me chama a atenção, porque ele poderia ter segurado ali para ele, às vezes a mãe, o pai, ou a esposa, ou o filho, não sei com quem ele estava. Ele poderia ter ficado com ele ter se alimentado, mas ele preferiu entregar, irmãos, tudo o que tinha. Ele preferiu entregar tudo o que tinha diante de Jesus. E os discípulos que achavam que eram insuficientes, com aquele olhar humano, terreno, Jesus olhou para aquele cesto de 5 pães e 2 peixinhos
e ele viu potencial para um grande milagre. E é assim nas nossas vidas. Se nós olharmos para dentro de nossas vidas, nós podemos falar: eu não tenho nada, ou o que eu tenho é muito pouco para começar. Mas Jesus está dizendo nesta noite que o que você tem, Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. E nós mesmos, com o nosso olhar limitante, igual Felipe, igual Simão Pedro, que já vimos milagres de Jesus, nos limitamos. Nós limitamos o potencial de Jesus. Deus, Ele não precisa de muito para agir. Ele precisa de disposição e de fé. Quantos poderiam estar hoje aqui buscando a Jesus, entregando seus problemas, as suas dificuldades a Cristo, mas não tiveram disposição, não tiveram fé para vir entregar, buscar algo a mais de Jesus Cristo. E nós somos abençoados, nós somos mais do que vencedores, porque nós nos dispusemos a estar aqui. E eu tenho certeza que, igual esse rapaz que veio com pouco, você veio com pouco, Jesus vai multiplicar, Ele vai prover muito mais do que a gente imagina. Além de suprir, Ele vai prover nas nossas vidas mais do que a gente imagina. Vai sobrar mais do que a gente pediu. Basta o que, irmãos? A gente ter fé, a gente ter disposição para ofertar aquilo que a gente tem diante de Jesus Cristo. E mesmo que nossos olhos não vejam potencial, Jesus, Ele vê potencial nas nossas vidas e naquilo que você tem para entregar, porque Jesus, Ele vai fazer uma obra tremenda. Somente, nesse caso, Ele fez com 5 pães e 2 peixinhos. Imagina o que Ele vai fazer com a sua vida e com a minha vida, se entregarmos com disposição e fé. Deus, Ele não pede que você tenha tudo, mas que você entregue a Ele o que você tem, neste momento. Tem um versículo que diz, né? Venha como você está, que Jesus vai transformar, Deus vai transformar. E o milagre, irmãos, só vai acontecer, eu não posso olhar naquele relógio, o milagre só vai acontecer se entregarmos nas mãos certas, que é nas mãos daquele que se entregou por nós e que pagou o preço de sangue na cruz pelas nossas vidas. Então, aquele que pagou o preço de sangue, ele é fiel para cumprir uma grande obra nas nossas vidas, irmãos. Então, vou repetir: se você está passando por escassez, medo, mudança, incerteza, falta de fé, Deus está falando com você nesta noite, e Ele quer que você entregue o que você tem. A bênção, ela não vem pelo tamanho da oferta, mas pela confiança de quem oferece. Me lembrei da viuvinha, a ofertinha da viuvinha. Todos os fazendeiros, Jesus estava sentado do lado ali do gasofilácio, vamos dizer assim,
E ele olhava as pessoas que traziam oferta. Muitos fazendeiros traziam ali muita oferta, sacos do que eles produziram. Os pastores de ovelha vinham e davam ofertas gigantescas, mas a viuvinha foi quem chamou a atenção de Cristo. A viuvinha foi quem chamou a atenção de Cristo. O que para muitos era pouco, para ela era tudo. E Jesus, ele não quer que você se entregue somente metade. Ele não quer que você entregue um terço do que você tem, do que você é. Não. Ele quer que você entregue tudo. Por mais que você olhe para a sua vida e veja, o meu tudo é quase nada. Mas Jesus, ele quer por completo. Ele não quer a metade, irmãos. Ele não quer que você fique no raso. Ele quer que você se jogue em águas profundas. Por quê? Voltando ao ponto anterior, Jesus, ele quer que você dependa dele. Assim como Filipe não conseguiu olhar com os olhos da fé, vou repetir, mesmo ele vendo todos aqueles milagres, cura de paralítico, a cura da mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, vendo tudo isso, ele ainda olhou e perguntou, e disse, na verdade, ele não perguntou, 200 denários não bastam, ele disse. Mas Jesus está nos ensinando a se entregar e realmente viver na dependência dele nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, logo depois dessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, ele pede para os discípulos, ele pede para eles pegarem o barco e voltarem para outra margem. Lembra lá no começo? Eles vieram do mar da Galileia para o outro mar, que é o nome de Tiberíades. Ó, tem alguém acordado, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Tiberíades. Então Jesus, ele fala para os discípulos, né? Ele insiste que os discípulos vão adiante dele para atravessar para o outro lado. E ele continua com a multidão por algum tempo, ensinando, e logo depois ele sobe ao monte. Essa passagem que eu estou dizendo está em Mateus 14, 22 ao 33. Como é muito longo, eu não vou ler, eu vou tentar falar um pouco sobre essa passagem, que é a passagem em que Pedro anda sobre as águas. Que quem quiser anotar, Mateus 14, do 22 ao 33. E os discípulos estão mais adiante. Jesus está no monte orando, buscando ao Senhor. E enquanto os discípulos estão no barco, vinha um vento de frente e trazia várias ondas. E o mar estava agitado, estava como se fosse uma tempestade ali. E os discípulos tiveram medo. E Jesus estava do outro lado da margem, ele veio andando sobre as águas. Os discípulos olharam, não o reconheceram, disseram, é um fantasma. Se assustaram. Mas não, até que eles reconheceram que era Cristo. E em Mateus 14, 25 ao 29, Pedro, ele desceu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Cristo. Ele deu um passo de fé, ele deu um passo de confiança no Mestre,
de dependência do mestre. E após, a multiplicação dos pães, dos peixes, acontece essa passagem. Pedro, ele teve a atitude, a astúcia de pedir ao mestre para andar sobre as águas junto com ele. Mas em meio à tempestade, em meio ao vento, ele reparou no vento e começou a afundar. Mas neste momento, Jesus está nos ensinando a confiar nele, mesmo que a situação pareça que você está andando sobre as águas, algo impossível aos olhos humanos, mas não impossível aos olhos de Deus. Jesus, ele está aqui nesta noite e ele busca, irmãos, que você dê um passo de fé, de dependência, de confiança na direção dele. Por mais que tenha problemas, tenha o vento, tenha as ondas, tenha a tempestade, assim que você começar a falhar em algumas coisas, Jesus, ele vai estar com a mão estendida para te ajudar, para nos ajudar, para me ajudar, porque Deus, ele nos ensina que ele supre em nossas vidas, multiplicando os pães, peixes, trazendo cura, milagres, transformações. Deus nos ensina que ele supre e também nos ensina que ele não só vai suprir, você vai ter alguém com quem você possa confiar, alguém com quem você possa contar, porque mesmo quando você der esse passo de dependência, de confiança que Pedro deu, se acontecer algum problema, a mão de Jesus está estendida nas nossas direções, está estendida ao nosso favor. A mão de Jesus nesta noite está aqui para que seja o nosso socorro, a nossa fortaleza e a nossa rocha inabalável. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E indo para o fim, irmãos, para finalizar, Jesus, ele não vai suprir em nossas vidas somente o que precisamos, ele vai acrescentar muito, muito, muito mais. Em João 6, 12 e 13, diz: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Ele vai fazer em nossas vidas infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. E ele, irmãos, diz em Mateus 14:31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvidem, irmão, apenas creiam, tenham fé, mantenham-se disciplinados. Como eu disse, Jesus vai agir na vida das pessoas que têm disposição e fé, e vai fazer muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. Uma pergunta, irmãos, para a gente poder refletir é: você está pronto para confiar plenamente em Deus? Em que área da sua vida você precisa sair do barco e andar pela fé? São duas perguntinhas para a gente poder refletir, para a gente poder viver na dependência de Cristo
e andar pela fé. Sair do barco e andar pela fé. Deus, irmãos, é nosso provedor. Ele multiplica o pouco que temos. Mas também podemos confiar nele para andar sobre as águas, para viver o extraordinário de Cristo todos os dias em nossas vidas. Outra pergunta para a gente refletir: o que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Você está pronto para dar passos de fé e confiar nele completamente? Não é metade, irmãos, não é um terço, não é só um braço, não. Jesus, irmãos, nessa noite Ele quer que nos entregamos completamente e vivemos na dependência de Jesus Cristo. E assim como Ele multiplicou os pães e os peixes do pouco, Ele fez muito. Nesta noite, irmãos, nós estamos aqui para dar o pouco que temos, o pouco que somos, e eu tenho certeza, irmãos, que Jesus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Nós precisamos ouvir desse Jesus que multiplicou os pães, sabia a necessidade do povo, sabia o que tinha que fazer, só precisava que alguém se dispusesse a dar o pouco que tinha. Eu tenho falado com Jesus desse jeito, tenho mesmo, igreja, de coração aberto eu falo: Senhor, eu não tenho muito para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, nas minhas ansiedades, nas minhas preocupações, nos meus medos, mas está aqui, é teu, faz a tua vontade. E eu tenho certeza que Jesus, como o Guilherme ministrou, está com as mãos estendidas para me puxar e para me ajudar na hora da dificuldade. Nós precisamos ouvir falar desse Jesus, esse Jesus que cura, esse Jesus que multiplica, esse Jesus que faz milagres, esse Jesus que muda histórias. Ah, mas a minha história não muda, porque eu sempre falo aqui, sempre bato nessa tecla. Tem pessoas que é igual uma foto. Você olha, é igual aquela foto ali, ó, da Igreja Sou de Cristo ali, ó. Você olha ali, daqui 10 anos ela está do mesmo jeito, não mudou nada. O problema é Cristo? Não. Não. O problema é a pessoa que continua no mesmo lugar, nas mesmas coisas, com as mesmas desculpas, com as mesmas falhas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos pecados de estimação, com os mesmos problemas. E Jesus está esperando. Dá o que você tem e deixa eu multiplicar. Dá o que você tem, confia em mim e deixa eu fazer. Outro dia eu falava com o Leno sobre essa passagem, não sei se o Leno vai lembrar, porque sobraram 12 cestos. Eu falei para o Leno, é lógico que não é o que está na Bíblia, é o que eu acredito, cada um tem um entendimento para isso. Mas como foi a primeira multiplicação e os discípulos não creram, porque foi até falado, o que é isso para tanto? 200 denários não daria para comprar? Cada um carregou um cesto para ver o milagre. Se você for 2 capítulos para frente, 1 capítulo e meio para frente, você vai ver que tem a segunda multiplicação de pães. E de novo eles não creram. E Jesus falou: mas vocês não lembram o que eu fiz agora há pouco ali para vocês? Aí a Bíblia fala que sobraram 7 cestos.
Eu acredito que eram os 7 incrédulos. Um deles devia ser Tomé, né? Com certeza um deles era Tomé. Mas sobraram 7. Tipo assim, ó, vocês 7 não creram? Vai carregar. Até vocês aprender o que eu posso fazer. Até vocês confiar que eu posso multiplicar. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Vamos agradecer a este Deus que nos deu Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos curados e para que nós tivéssemos vida através da sua palavra, através do Evangelho, através da sua presença, porque Ele falou: eu vou para o Pai, mas vos enviarei outro, o Consolador. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Evangelho,